Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 765. Discípulo. Depois que Morudus saiu, Charlotte continuou em estado de espanto. O renascimento era uma coisa não tão insondável e, no entanto, agora mesmo, ele poderia ter acabado de experimentá-lo. Eu realmente renasci. O olhar de Charlotte de repente se estreitou, revelando uma maturidade que era rara em um jovem de 14 anos. Se eu realmente renasci, então o mestre virá agora. Assim como ele estava pensando nisso, um fluxo de luz de espada brilhou no espaço vazio, e Fan Xingjian apareceu diante dele. Ele realmente está aqui. Depois que Morudo me intimidou e me humilhou, o mestre veio. É realmente o caso. Nesse momento, Charlotte estava agitada como nunca antes. As lembranças do próximo ano continuaram a fluir em sua mente. Os muitos momentos de humilhação e vingança que ele sentiu pareciam que iriam explodir como uma bomba. Seja a família real, a Associação dos Magos ou a Igreja da Verdade Universal. Todos eles eram inimigos. Até mesmo seu avô, Alexander, também o via como inimigo jurado e lançou várias tentativas de ataques furtivos para matá-lo. Até sua mãe, seu tio e muitos outros de sua família morreram nas mãos de Alexandre. Ele ainda se lembrava da cena em que toda a sua família foi transformada em pó sob aquele único golpe. Charlotte só tinha sentimentos imensos e indescritíveis de ódio e vingança por essas pessoas. Fan Xingjian, no entanto, sempre foi o único a salvar sua vida, apenas porque seu pai reconheceu o talento de Fan Xingjian e o acolheu. Charlotte sempre permaneceu escondida e silenciosamente atrás de Fan Xingjian, observando enquanto Fan Xingjian o protegia. Isso não era tudo. Fan Xingjian até o aceitou como discípulo, transmitiu-lhe técnicas de espada e deu-lhe um conjunto de equipamentos divinos. Tudo isso permitiu que Charlotte ganhasse poder que ele nunca imaginou que jamais possuiria. No entanto, todos eles ainda foram destruídos por Alexandre e os outros. Como eu realmente renasci, devo mudar minha vida e a vida de meu mestre. Farei com que as pessoas que nos intimidaram paguem o preço pelo que fizeram. Fan Xingjian, que estava de frente para Charlotte, franziu a testa ligeiramente. Ele achou um pouco intrigante porque Charlotte parecia tão agitado. Fan Xingjian perguntou calmamente: "Você me conhece?" A expressão de Charlotte congelou e incontáveis pensamentos surgiram em sua mente. Ele começou a pensar se deveria contar a Fan Xingjian sobre o fato de ter renascido. Afinal, era arriscado fazer isso. Uma vez que Fan Xingjian optou por não acreditar nele, isso produziria um efeito contrário às coisas que ele faria no futuro. No entanto, ao pensar nos meios, talentos e caráter de seu mestre, Charlotte relaxou. Ele sabia que a melhor maneira de tratar esse seu mestre era ser franco. Então, Charlotte caiu de joelhos. "Mestre, por favor, aceite um koutou de seu discípulo." Fan Xingjian franziu a testa e com um flash, desviou do koutou de Charlotte e apareceu atrás dele. "Não se prostre para mim. Não há ninguém neste mundo que valha a sua reverência. Nós dois não somos essencialmente tão diferentes também. Além disso, eu não sou seu mestre." Charlotte sorriu. O personagem de Fan Xingjian era exatamente o mesmo que em suas memórias. Ao pensar nisso, seu olhar brilhou com carinho. É muito bom poder renascer e voltar. No entanto, a expressão de Charlotte congelou quando ele disse: "Mestre, o que vou dizer a partir de agora pode ser muito difícil de imaginar, mas é provável que sejam fatos. Na verdade, eu vim de um ano no futuro. O você de um ano depois me enviou de volta a este tempo para mudar nosso futuro destino de derrota." Oh! Uma pitada de surpresa brilhou nos olhos de Fan Xingjian. Ficou claro que, apesar de suas grandes experiências na vida, ele não esperava que Charlotte dissesse isso. Continuar. Charlotte disse solenemente: "Mestre, você me aceitou como seu discípulo não muito depois de chegar à capital imperial e me ensinou as artes da espada. No entanto, seja Alexandre, os 4 reis magos ou os muitos reis guardiões da Igreja da Verdade Universal, suas habilidades são todas profundas e insondáveis. No ano seguinte ao ritual do Deus do Mal,
Recebemos pressão de muitas partes simultaneamente e fomos cercados por inimigos. Embora o professor tenha grande talento e artes de espada incomparáveis, você não foi capaz de afastar todos eles. As palavras de Charlotte soaram muito sérias e seu tom estava cheio de grande sinceridade. Pelo que ele experimentou durante o período de mais de um ano, o que mais o impressionou foi a sensação de estar cercado por inimigos por toda parte. Apesar do fato de Fan Xingjian ter as melhores artes de espada do mundo, ele foi incapaz de afastar aqueles inimigos densamente compactados que eram como um ninho de vespas. Portanto, a primeira coisa que ele faria depois de renascer era persuadir Fan Xingjian a não fazer inimigos com todas as pessoas ao seu redor. Em vez disso, ele deve entrar em contato com uma das influências. Dessa forma, com o cultivo das artes da espada de Fan Xingjian, não seria difícil para ele alcançar o topo do mundo no futuro se tivesse tempo suficiente para treinar. Depois de muito pensar, Charlotte sentiu que esta era a missão mais importante que ele precisava fazer para evitar a futura tragédia. Ouvindo a persuasão de Charlotte, Fan Xingjian não comentou nem respondeu. Em vez disso, ele perguntou: como posso confiar se o que você disse é verdade? Charlotte disse com confiança: professor, a técnica de espada que você criou é chamada de técnica de espada de erradicação celestial. Seu movimento mais forte é a formação de espada de erradicação celestial. Está certo. Fan Xingjian disse calmamente. Qualquer um seria capaz de descobrir essas informações na Academia Regional da região do Grande Oeste. Não é suficiente como evidência. Ao ouvir isso, Charlotte se sentiu ainda mais confiante. Foi porque ele não sabia dessas informações antes disso. Sua compreensão das artes da espada de Fan Xingjian veio de suas memórias de mais de um ano depois. Agora, ele tinha 90% de certeza de que havia renascido. Charlotte continuou: professor, com base em minhas memórias originais, você vai me ajudar a participar da competição mensal da família real amanhã e depois me ajudar a derrotar os outros príncipes para conquistar a primeira posição. Posso prever os arranjos e resultados para amanhã agora mesmo. Competição mensal? Fan Xingjian perguntou. Charlotte explicou que a competição mensal era um dos testes da família real. A família real Krier veio do antigo caminho do inferno e, desde a sua fundação, nunca desistiu do exame rigoroso que testou o cultivo dos membros da família real. A competição mensal era um teste que todos os membros da família real tinham que realizar todos os meses. Eles receberiam recompensas diferentes com base em suas classificações e isso era considerado um meio de supervisionar seu cultivo. Fan Xingjian assentiu. Então você pode participar da competição mensal amanhã. Você pode ir em frente e prever seus resultados. Fan Xingjian naturalmente não acreditaria em tais assuntos tão facilmente. Ainda havia necessidade de mais provas. Bem, Charlotte concordou com a cabeça. Afinal, o assunto referente ao seu renascimento era de grande importância. Ele não esperava que Fan Xingjian acreditasse nele tão facilmente. Charlotte até sentiu que tudo ainda parecia um sonho. Então a competição mensal de amanhã seria uma boa verificação de suas memórias. No entanto, depois de concordar, ele lembrou a Fan Xingjian: mas meus direitos de participar da competição deveriam ter sido cancelados por Murudo. Esse servo maligno me intimida por causa da minha tenra idade. Ele não apenas se apropriou indevidamente dos bens que tenho, ele também relatou em meu nome ao Knight Association que eu tiraria uma licença. Fan Xingjian perguntou casualmente: de onde é esse Morudo? Enquanto ele falava, sua vontade marcial já havia escaneado o palácio do segundo príncipe. Ele disse ligeiramente surpreso: pensar que essa pessoa é um especialista em nível divino. Claro, Fan Xingjian ficaria surpreso. E pensar que um especialista em nível divino veio para se tornar o servo de Charlotte. Desde quando a família real Krieg se tornou tão extravagante? Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 766. Futuro Charlotte explicou. Essa pessoa foi enviada aqui por Alexandre há um mês, quando muitos especialistas desconhecidos apareceram de repente no palácio.
Eles foram despachados para vários cargos. Um desses especialistas foi enviado para cada um dos príncipes. Embora esse servo maligno, Morudo, seja um mordomo no nome, ele está de fato me vigiando. Ele não apenas me intimida pela minha tenra idade, mas também se apropria indevidamente de meus bens e me coloca em prisão domiciliar. Felizmente, enviei um assessor de confiança da região do Grande Oeste para pedir ajuda. Caso contrário, provavelmente acabarei sendo criado como um porco na capital imperial pelo resto da vida. Dizendo isso, uma pitada de maldade brilhou nos olhos de Charlotte. Só mais tarde saberei que esses especialistas que apareceram de repente vêm de uma organização chamada Shang. Esta organização tem muitos especialistas e até mesmo inúmeros especialistas de nível divino também. Todos eles são especialistas conhecidos no curso de História. Seu líder, True Lord King-san, e ainda mais insondável. Ele será o inimigo mais forte do mestre no futuro. Antes de eu renascer, ele já havia matado o chefe do departamento da região do Grande Oeste, James e o governador, bem como Wang Xiaoyan e Fang Qian. Ele também havia roubado os resultados de muitos de seus estudos de pesquisa. Quando ele se juntou ao santo da Igreja da Verdade Universal para atacá-lo, ele até arrebatou uma de suas espadas longas que é um equipamento dos restos divinos. Portanto, mestre, você não deve subestimá-los. Ao ouvir a menção de Shang, os olhos de Fang Xingjian se estreitaram ligeiramente. Este resultado combinou com sua inferência de sua inspiração súbita, portanto ele confiou um pouco mais nas palavras de Charlotte. Quanto às informações sobre Shang, chame o Morudo aqui. Vou cuidar dele e também aproveito para verificar o que você acabou de dizer. Os olhos de Charlotte se iluminaram, incapaz de conter sua expectativa. Há muito tempo ele queria ensinar uma lição ao Morudo, mas atualmente ele era apenas um primeiro cavaleiro de nível 19 de transição. Charlotte não tinha capacidade para lidar com Morudo. Pouco depois, Morudo, vestido com uma armadura dourada, dirigiu-se ao escritório. Sua expressão era fria e indiferente. Ele parecia ter alguma insatisfação com os arranjos do verdadeiro Lord King-san. Morudo era um especialista em nível divino de nível 3, o mestre do país das sombras negras de 3.000 anos atrás. Ele era um grande especialista com a reputação de ser o rei do oceano, rei do céu e o rei da terra. No entanto, ele havia sido enviado para vigiar um pirralho. Claro, ele não seria capaz de aceitar isso. Ele nem mesmo prestou atenção ao pai de Charlotte, que era o segundo príncipe, muito menos ao próprio Charlotte. Em sua opinião, entre os membros da família real Krieg, apenas o rei Alexandre e o senhor do abismo eram considerados personagens significativos. No entanto, ambos já haviam desistido da facção do segundo príncipe. Assim, Morudo também não os via com muita consideração. No entanto, o prestígio do verdadeiro Lord King-san Shang estava crescendo cada vez mais, e mesmo Morudo não ousaria ir contra suas palavras. HMPH, depois que o verdadeiro senhor e os outros se derem as mãos para acabar com aquele Fang Xingjian, nada nos impedirá. A essa altura, com o potencial de Shang, poderemos ser páreo para a Associação dos Magos e a Igreja da Verdade Universal assim que começarmos a nos desenvolver. Ao pensar nessas perspectivas de longo alcance promissoras, a respiração de Morudo ficou cada vez mais rápida. Um momento depois, Morudo abriu a porta diretamente sem se preocupar em anunciar sua chegada, entrando no escritório de Charlotte. Ele impudentemente examinou o escritório brevemente antes de olhar para Charlotte, que estava atrás da mesa, e perguntou: que instruções o jovem mestre tem para mim? Vendo as ações desenfreadas de Morudo, Charlotte ficou furioso e disse friamente: seu servo mau. Você me vê como jovem ignorante e, portanto, me intimida, interrompendo o meu cultivo. Agora, você está até me impedindo de participar da família real competição mensal. Você está ciente de seus crimes? Morudo olhou diretamente para Charlotte sem nenhum cuidado e disse: o jovem mestre deve estar brincando. O jovem mestre carece de talento de cultivo e até foi ferido pelo príncipe Kroll.
Eu só impedi o jovem mestre de participar da competição mensal porque os ferimentos do jovem mestre devem ser levados cuidar de. Ao ouvir as palavras de Morudo, Charlotte ficou com tanta raiva que começou a rir. Tudo bem, então e se eu insistir em participar? O tom de Morudo era gelado quando ele disse: os ferimentos do jovem mestre são muito graves. Não vou deixar o jovem mestre participar da competição. O jovem mestre é melhor se recuperar na residência durante os próximos dias. Charlotte riu alto quando seus olhos se encheram de intenção de matar. Morudo, vire-se e use seus olhos e os nobres para ver quem é. Morudo ficou um pouco surpreso. Ele não havia sentido que havia alguém atrás dele. Só então, Fan Xingjian, que estava escondido ao lado e assistindo ao show, finalmente saiu. A reação anterior de Morudo não foi muito diferente do que Charlotte disse que seria. Então, antes que Morudo se movesse, Fan Xingjian já havia batido com a palma da mão em Morudo. Vendo a aparição repentina de Fan Xingjian, o semblante de Morudo ficou muito pálido. Fan Xingjian, por que você veio aqui? Ele reconheceu Fan Xingjian, é claro. Afinal, ele sabia sobre Fan Xingjian e sabia que existência aterrorizante ele era. Fan Xingjian disse calmamente: você é de Shang? Na primeira instância, Morudo viu Fan Xingjian. Ele liberou todos os seus poderes, não para atacar, mas para escapar. Sob a defesa do verdadeiro Lord Kingsan, ele sabia bem o quão aterrorizante Fan Xingjian era. Ele também sabia que Fan Xingjian definitivamente não era uma existência para a qual ele era páreo. Portanto, ele escolheu escapar na primeira instância. Uma luz dourada brilhante explodiu de seu corpo e uma intensa vontade marcial explodiu violentamente. No entanto, a palma da mão de Fan Xingjian era como o peso de um mundo inteiro enquanto pressionava o ombro de Morudo. Não importa o quanto Morudo tentasse enviar todos os seus poderes explodindo, ele ainda era incapaz de se mover uma polegada. Fan Xingjian então bateu na testa de Morudo, e este caiu no chão como um bebê de 3 anos. A vontade marcial de Morudo se estilhaçou completamente e ele foi incapaz de revidar. Morudo olhou para Fan Xingjian com um semblante medonho, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Como isso é possível? Mesmo Alexander pode esquecer de me derrotar em um único movimento como este. Como diabos você fez isso? Fan Xingjian disse calmamente: um mês atrás, lutei contra Alexander e terminamos empatados. No entanto, agora alcancei o nível 4 do nível divino e derrotá-lo será uma tarefa fácil. Diga-me, quantas pessoas Shang tem na capital imperial agora? Onde está o verdadeiro Lord Kingsan? Fan Xingjian finalmente conseguiu alguém de Shang. Então como ele poderia deixar essa pessoa ir tão facilmente e o matá-lo? Esta também foi uma boa oportunidade para Fan Xingjian verificar as informações que Charlotte havia lhe dado. A expressão de Morudo escureceu e ele pensou um pouco. Pensando que o que Fan Xingjian pediu não eram segredos, Morudo finalmente disse depois de um bom tempo: atualmente, Shang tem um total de 52 pessoas restantes na capital imperial. 8 de nós somos especialistas em nível divino e o mais forte de nós sou eu mesmo. E outra pessoa. Nós dois estamos no nível 3 do nível divino. Quanto a onde o verdadeiro Lord Kingsan está, eu também não tenho ideia. Na verdade, existem 8 especialistas de nível divino. Ouvir as palavras de Morudo deixou até mesmo Fan Xingjian surpreso. As habilidades de Shang eram realmente chocantes. Essas 8 pessoas não eram uma ameaça para ele. No entanto, se fossem usados em outros lugares, seriam capazes de criar uma tempestade e causar grandes danos. No entanto, de onde vieram tantos especialistas de nível divino? Fan Xingjian sabia muito bem como era difícil para os especialistas de nível divino subir de nível. Mesmo nesta geração com a metamorfose do mundo, havia apenas várias dezenas de especialistas de nível divino em todo o mundo. Apesar de haver tantas pessoas sob Fan Xingjian que receberam os 9 níveis das impressões místicas, nenhuma delas foi capaz de subir ao nível divino. Se as coisas realmente fossem como Charlotte disse, então essas pessoas eram os especialistas de gerações e dinastias passadas.
Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 767. Verificação após o interrogatório de Fan Xingjian, Morudo confessou tudo, o que foi uma incompatibilidade surpreendente com sua aparência forte. Fan Xingjian finalmente entendeu o passado de Shang. Foi realmente uma reunião de inúmeros especialistas de diferentes gerações e dinastias. Depois que as memórias e emoções desses especialistas foram reunidas, todos eles foram revividos através da relíquia que o verdadeiro Lord Kingston havia encontrado. Havia até grandes especialistas que eram especialistas de nível 5 ou 6 nível divino quando estavam vivos. O próprio Lord Kingston também era da geração antes do primeiro ataque. Ao ouvir isso, Fan Xingjian ficou surpreso. Desde antes do primeiro ataque. Então isso significa que a época do nascimento do verdadeiro Lord Kingston foi durante a mesma era que os mundos paralelos que eu fui no passado quando eu estava me esforçando para limpar os seus de 9 camadas. Por exemplo, aquela terra onde existiam poderes extraordinários. Independentemente disso, as habilidades do verdadeiro Lord Kingston não deveriam ser subestimadas. Agora que Fan Xingjian sabia sobre ele seria mais cauteloso contra ele. As palavras de Charlotte também pareciam ter mais credibilidade agora. No entanto, Fan Xingjian não deixou o gato sair da bolsa imediatamente e alertou seus inimigos ao lidar com os outros membros de Shang. Foi porque nenhum deles sabia onde estava o verdadeiro Lord Kingston. Fan Xingjian decidiu primeiro deixar Charlotte participar da competição mensal amanhã e ver se sua conversa sobre renascer era verdadeira. Se for mesmo verdade. Então 1 ano depois, eu já possuirei a habilidade de interferir nas linhas do tempo. E se eu ainda falhar em tal situação e precisar enviar Charlotte de volta, então quão forte é meu inimigo? Os olhos de Fan Xingjian se estreitaram ligeiramente e um fluxo de intenção de espada penetrou na testa de Morudo. Isso cortou sua consciência e o nocauteou instantaneamente. Morudo ainda tinha valor a ser usado, mas Fan Xingjian não poderia deixá-lo livre para fazer o que quisesse. Portanto, ele nocauteou Morudo e o manteve no palácio do segundo príncipe. Tudo bem. Você pode enviar alguém para ajudá-lo a se inscrever para participar da competição mensal amanhã. Eu irei com você amanhã para dar uma olhada. Fan Xingjian lançou um olhar para Charlotte e acrescentou: esta noite, conte-me sobre suas memórias para o próximo ano. Isso também era o que Charlotte estava planejando fazer. Mesmo que ele tivesse as memórias para o ano seguinte, ele não seria capaz de virar a mesa sozinho. Apenas Fan Xingjian teve a chance de fazê-lo. Charlotte foi muito claro sobre o quão poderoso era seu mestre. Fan Xingjian era tão terrivelmente poderoso que poderia tornar o mundo inteiro seu inimigo sozinho. Desde o momento em que Charlotte renasceu até agora, ele já havia decidido se agarrar a Fan Xingjian com devoção. Felizmente, Fan Xingjian era tão confiável quanto ele se lembrava. Charlotte imediatamente passou a compartilhar todas as situações e eventos que aconteceriam no próximo ano. De acordo com Charlotte, embora a Igreja da Verdade Universal tenha enviado pessoas para interromper o ritual de invocação do Deus maligno, elas ainda falharam. O ritual foi bem sucedido e o clone do Deus maligno desceu. Foi então morto em conjunto pela família real Krieg, Mage Association, a Igreja da Verdade Universal e Fan Xingjian. O coração e o cérebro do Deus maligno, que foram deixados para trás, armazenaram o poder e o conhecimento do Deus maligno respeitosamente. Na luta por eles, os 4 reis magos, a Igreja da Verdade Universal e Fan Xingjian sofreram ferimentos graves. A família real Krieg acabou aproveitando a situação para se aproveitar. Todos os ganhos foram obtidos por Alexandre e o Senhor do Abismo. Os dois receberam o coração e o cérebro do Deus maligno, respectivamente, possuindo uma parte do poder e conhecimento do Deus maligno. Assim, eles ficaram mais fortes aos trancos e barrancos, e então fizeram uso da proeza do Deus do Mal para subjugar com sucesso os 4 reis magos. Fan Xingjian então lutou para sobreviver enquanto era atacado por 3 grandes influências, Alexander, a Igreja da Verdade Universal e Shang.
Toda a Academia Regional da região do Grande Oeste foi exterminada em conjunto por Alexander e Truilord Kingsan. Tirano foi absorvido por Alexandre usando o coração do deus do mal, enquanto a vontade do quarto príncipe foi esmagada pelo verdadeiro Lord Kingsan. O príncipe Philip foi completamente refinado por Alexandre, e Lan Yue foi aceito por Alexandre como sua consorte imperial. O Blue Sacred Moonlight se rendeu e o paradeiro do astral ancestral tornou-se desconhecido. O chefe do clã da luz sagrada, Jacob, teve sua inteligência roubada e refinada em uma marionete. Todos os especialistas de nível divino sob Fan Xingjian foram esmagados um após o outro. Antes de Charlotte renascer, as 4 espadas divinas que Fan Xingjian possuía também foram arrebatadas por Alexander, os santos da igreja, o verdadeiro Lord Kingsan e o Rei Mago Negro, respectivamente. Fan Xingjian foi então perseguido por inúmeros especialistas que queriam tirar sua vida. Ele acabou sofrendo ferimentos graves e mandou Charlotte de volta antes de morrer. Quanto a como ele conseguiu enviar Charlotte de volta ao passado, era algo que nem Charlotte sabia. Charlotte olhou para Fan Xingjian e disse: Mestre, desta vez, definitivamente não devemos permitir que a família real Krieg se apodere do coração e do cérebro do deus maligno. Alexander mantém grande animosidade contra você e, se ele colocar a mão no poder, ele definitivamente não vou deixar você escapar. Aquele verdadeiro Lord Kingsan também parece louco, olhando para nós o tempo todo como um cachorro louco. O que precisamos fazer primeiro é encontrar uma maneira de unir forças com os 4 Magi Kings na Magi Association, especialmente os Rei Robed e os Purple Robed Magis. Não temos nenhuma rivalidade insolúvel entre nós, então se pudermos nos juntar forças, poderemos ter a chance de nos destacar nos próximos eventos. Fan Xingjian não deu uma resposta adequada ao que Charlotte disse. Ele apenas se lembrou do que Charlotte disse e então se escondeu no corpo de Charlotte no dia seguinte, indo junto com ele para participar da competição mensal. Nesse exame do qual participaram muitos membros da família real, os resultados das muitas rodadas de competição terminaram exatamente como o que Charlotte havia descrito. Fan Xingjian também acertou o espaço, ajudando Charlotte a conquistar a vitória nesta competição. Vendo que tudo correu exatamente como ele se lembrava, Charlotte ficou ainda mais confiante de que havia renascido. Mestre, o ponto crucial será esta noite. Na vida anterior, você estava excessivamente confiante e se esgueirou para o palácio esta noite, encontrando assim o ataque combinado dos 4 especialistas, Alexander, o Senhor do Abismo, o Rei Mago Negro e o Rei Mago Vermelho. Então o verdadeiro Lord Kingsan pegou sua oportunidade de lançar um ataque furtivo em você, causando-lhe ferimentos. Isso resultou em você ser incapaz de exibir todos os seus poderes durante o ritual do Deus do Mal. Então você não conseguiu vencer. Fan Xingjian olhou na direção do palácio no céu e disse: Isso significa que se eu for ao palácio esta noite, poderei encontrar esses 4 especialistas e o verdadeiro Lord Kingsan? Está certo. Olhando para a expressão de Fan Xingjian, Charlotte não pôde deixar de dizer: Mestre, você ainda não pode estar pensando em ir, certo? Fan Xingjian disse calmamente: Teremos que lutar entre nós eventualmente. Além disso, se as coisas realmente acontecerem como você diz, saber dessas coisas com antecedência me dará a oportunidade de virar o jogo e matar o verdadeiro Lord Kingsan, e então junte forças com os Reis Magos. Virar o jogo para matar o verdadeiro Lord Kingsan? Charlotte disse surpresa. Fan Xingjian não disse mais nada. Então, com um flash, ele deixou a ansiosa Charlotte para trás. A essa altura, a presença de Fan Xingjian já havia desaparecido. Fan Xingjian se transformou em um fluxo de luz de espada e disparou pelas lacunas espaciais. Ele não apenas não podia ser visto de fora, mas uma vez que se transformasse em luz, nada poderia impedi-lo de penetrar. Como tal, ele entrou profundamente no palácio. O último desenvolvimento da intenção da espada Elite Pursuit, a habilidade de transformar o corpo físico em luz, era do que lhe dependia para se esgueirar para o palácio tarde da noite.
Se ele fosse atacado na velocidade da luz por especialistas do nível divino quando não estivesse no estado de luz, era verdade que ele poderia se machucar. No entanto, se ele fosse mais cuidadoso e evitasse ataques furtivos, Fan Xingjian tinha confiança para se retirar totalmente da presença dos 5 grandes especialistas, e ele poderia até mesmo ser capaz de causar ferimentos graves ao verdadeiro Lord Kingsan. Além disso, era provável que o verdadeiro Lord Kingsan realmente viesse da geração antes do primeiro ataque. Ao pensar nisso, os olhos de Fan Xingjian brilharam. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 768. Reunidos, o palácio da família real Krieg estava situado no céu acima da capital imperial. Era uma cidade feita de ouro com nuvens no chão, assim como o lendário reino celestial e celestial. No momento, havia inúmeros especialistas sentando guarda no palácio. Havia mais de 100 cavaleiros de segunda transição, mais de 10 especialistas semideuses e 2 especialistas de nível divino enviados por Shang que lideravam os guardas imperiais. Pode-se dizer que todo o palácio foi reforçado para ser tão seguro quanto um barril de aço. Nas profundezas do palácio, um enorme edifício de palácio dourado ficava no céu. Tinha 10 metros de altura e mais de 1000 metros de comprimento e largura. O solo, paredes, pilares e tetos do edifício foram todos forjados em ouro, e havia muitas inscrições neles, incluindo imagens de várias bestas, peixes, pássaros, flores, plantas, humanos, dragões, cobras e muitos outros. Era como se o mundo inteiro estivesse englobado dentro deles, emitindo uma sensação majestosa e inspiradora. Agora mesmo, no palácio, Alexandre, o líder do império e o mais forte especialista da família real Krieg, estava sentado no trono que estava situado bem no meio. Vestido com vestes amarelas, ele tinha uma expressão solene. Suas costas estavam eretas como um dardo, e seus ombros largos pareciam como se fossem sustentar o céu inteiro. Atrás deste líder do império, o Senhor do Abismo, mestre da seita do caminho antigo do inferno e um dos 10 grandes especialistas em nível divino no império, estava lá. Ele estava envolto em escuridão, como se toda a sua pessoa tivesse se tornado essa pura escuridão. Alexandre atraiu grande atenção assim como o sol, sempre emitindo sua luz e calor, anunciando sua existência e prestígio para o mundo inteiro. Por outro lado, o Senhor do Abismo era como a sombra atrás do sol. Ele estava sempre escondendo seu brilho, usando a escuridão para trazer a luz e o calor do sol enquanto também eliminava todos os poderes resistentes na escuridão. No entanto, o fato de que ele ainda podia sustentar a escuridão, apesar de estar na presença da iluminação do sol, mostrava o quão poderoso ele era. Este par de irmãos, que tinha o relacionamento de um rei e seu súdito, exibia uma afinidade indescritível. Eles até davam a sensação de que haviam se tornado um. Abaixo de Alexandre e do Senhor do Abismo, 2 pessoas estavam lá. A pessoa na liderança usava vestes pretas e tinha cabelos brancos. Ele era tão magro que parecia um esqueleto, fazendo alguém suspeitar que se fosse um cadáver seco que cairia com uma lufada de vento. No entanto, ninguém presente ousaria ver esse ancião com desprezo. Foi porque ele era o Black Mage King, o especialista mais forte entre os Black Robe Mages que dominou o mundo por mais de 100 anos e governou a Associação dos Magos por várias décadas. Quando ele alcançou a fama no passado e lutou contra os reis e santos guardiões da Igreja da Verdade Universal, as outras pessoas presentes provavelmente ainda não haviam nascido. Além disso, desde a metamorfose do mundo, o Rei Mago Negro nunca havia realmente agido pessoalmente. Portanto, ninguém sabia o quão forte esse grande especialista, que dominou o mundo no passado, havia se tornado após a metamorfose do mundo. Quão aterrorizante era o poder contido naquele corpo magro e fraco. Atrás do Black Mage King estava uma pessoa estranha que tinha uma altura próxima a 3 metros. A razão pela qual ele era considerado uma pessoa estranha era porque essa pessoa não apenas tinha mais de 3 metros de altura, mas também tinha 2 longos chifres crescendo em sua cabeça. Além disso, todo o seu corpo estava envolto em uma camada de extrato córneo branco acinzentado,
e ele exalava um brilho maligno como o de um demônio. A pessoa estranha até tinha uma cauda com mais de 2 metros de comprimento brotando de suas costas. Ele continuou balançando e atacando o ar, criando sons crepitantes de explosão. Ele parecia muito com Fan Shin, que cultivava a magia negra da facção vermelha. No entanto, essa pessoa estranha parecia ainda mais violenta, emitindo uma aura brutal e maligna, bem como um sentimento completamente desumano. Seu olhar parecia desenfreado, fazendo com que até Alexander e o Senhor do Abismo se sentissem desconfortáveis. Essa pessoa estranha era o Rei Mago Vermelho, um dos 4 grandes reis magos que estavam envolvidos desta vez. Ele era o especialista mais forte entre aqueles que cultivavam a magia negra da facção vermelha e tinha um corpo que parecia extremamente semelhante ao Deus Vermelho do Mal. Dizia-se que essa pessoa não apenas tinha um talento incrível e fortes habilidades, mas também nascera com um toque de brutalidade que era diferente do Mana. Quando ele tinha apenas 5 anos, ele matou todos os seus pais e irmãos. Depois disso, ele viveu sozinho no deserto, levando uma vida semelhante à dos tigres e lobos. Ele não havia passado por nenhum cultivo, mas obteve a capacidade de lutar contra um primeiro cavaleiro de transição. Depois disso, ele foi subjugado pelo Rei Mago Negro e testado para ser capaz de cultivar a magia negra da facção vermelha. Ele então se tornou o discípulo direto do Rei Mago Vermelho da geração anterior. A partir daí, seu caminho de cultivo tornou-se imparável. Aquele personagem animalesco, brutal e astuto escondido em seu corpo era uma ótima combinação para a magia negra da facção vermelha. Em poucos anos, ele conseguiu progredir aos trancos e barrancos, desenvolvendo chifres, garras afiadas, um extrato córneo e uma cauda. Seu corpo físico continuou a evoluir para um estado desumano. Então, conforme seu corpo físico passava por mudanças, seu caráter animal também mudava rapidamente, tornando-se cada vez mais brutal e de sangue frio. Foi dito que no segundo ano de cultivo do Rei Mage King, ele desistiu de toda a comida humana. Em vez disso, ele iria pessoalmente caçar comida e comê-la crua. Ele experimentou todos os tipos de feras ferozes, vacas, ovelhas, cavalos e até cobras. Isso fez com que seu caráter selvagem se tornasse cada vez mais forte. As mudanças em seu caráter trouxeram progressão em seu cultivo, fazendo com que seu corpo físico se tornasse cada vez mais desumano. As mudanças em seu corpo físico agravaram ainda mais seu caráter, fazendo com que ele se tornasse cada vez mais parecido com o lendário Deus Vermelho do Mal. Isso continuou até 50 anos atrás, quando houve um caso de um grande número de desaparecimentos e cadáveres despedaçados descobertos no território da Associação dos Magos. Desde o início, os membros do escalão superior da Associação dos Magos suspeitaram que fosse obra dos magos de mantos cinzentos, que adoravam lidar com experimentos e sacrifícios humanos. No entanto, a geração anterior Rei Mage King descobriu sem querer que era o ato de seu discípulo mais orgulhoso. Depois de engolir incontáveis bestas e animais ferozes, este discípulo dele finalmente colocou seus olhos nos humanos. Por que você come humanos? No começo, era apenas por curiosidade. Eu tentei tantas coisas e só queria experimentar o gosto da carne humana. Mas aqueles são humanos. Humanos. Até feras ferozes sabem que não devem comer sua própria espécie. E mesmo, muitos animais comem seus próprios filhos. Todos os animais do mundo podem ser comidos, então por que os humanos não podem ser comidos? Vocês são especiais. Independentemente de ser o sabor, a dificuldade em caçar as expressões que eles têm antes de suas mortes, não é diferente de como é com os animais. Sua criatura maligna. Vou fazer um expurgo dentro de nossa facção hoje. Uma grande batalha começou então, e a notícia dessa batalha foi reprimida à força pelo Rei dos Magos Negros, tornando-se o maior segredo da Associação dos Magos. Não havia muitas pessoas que sabiam disso. O mais surpreendente foi que o Rei Mago Vermelho anterior acabou sendo derrotado, com mais da metade de suas partes do corpo devoradas. Depois disso,
O Rei Mago Negro salvou a força este novo Rei Mago Vermelho e empurrou a culpa dos cadáveres despedaçados e desaparecimentos para os magos de mantos cinzentos. Isso afetou muito a turbulência em relação ao Santuário Terrene 20 anos depois. Por muitos anos, o Rei Mago Vermelho foi detido na Torre dos Magos. Durante este período de tempo, os magos da facção vermelha e negra foram liderados pessoalmente pelo próprio Rei Mago Negro. Isso continuou até este ritual do Deus do Mal. O Rei Mago Negro finalmente soltou esse demônio. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, solem irmãos.